Oi gente, tudo bem? Vamos embora para mais um Q&A, vocês sabem como é que é o esquema. Mas esse aqui, na verdade, eu vou começar não direto com uma pergunta, mas pedindo uma ajuda para vocês. É o seguinte, a Cuba, que para quem não sabe, é a minha própria marca de fones de ouvido, tá concorrendo ao prêmio Canaltech como melhor marca de áudio de 2022. O Canaltech é um dos grandes portais de tecnologia no Brasil, né? E o prêmio Canaltech já tá na 6ª edição, se eu não me engano. É um prêmio bastante renomado e reconhecido já. E a gente está concorrendo, então eu queria pedir muito a ajuda de vocês para ajudar a gente. Você não precisa votar em todas as categorias, tá? Porque tem bastante coisa. Você pode fazer um cadastro rápido, tá? Você precisa fazer o cadastro, mas é bem rapidinho. E você pode ir direto para a seção áudio, que é onde a gente está concorrendo. Então, esse aqui é o banner, tá? Da premiação. E eu vou deixar na descrição um link para você conseguir acessar bem rápido. Então é só isso, só fazer um cadastrozinho bem rápido e votar só na categoria de áudio, se você quiser, e você vai ajudar demais a Cuba, única marca brasileira de headphones, né, que tá brigando aqui para ganhar um espaço no mercado, tentando trazer produtos diferentes para vocês. Então, vou agradecer muito se eu puder contar com a ajuda de vocês. Agora vamos para as perguntas. A primeira, na verdade, é até assim um gancho para uma novidade aqui para vocês. Ó, oi Léo, percebi que seu óculos é daquela marca Zerezes que vende os modelos pela internet. Você indica a marca? O que achou do produto no geral? A lente tem qualidade? Valeu. Ricardo, sim, meu óculos é da Zerezes. A Zerezes é uma marca que começou na minha faculdade. Eles são um pouquinho só acima do meu período. Eles começaram lá com um projeto de faculdade e são e sempre foram uma inspiração pra gente da Cuba, justamente porque é uma marca que surgiu como agente da faculdade de design de produto, com produtos muito bons. Eles começaram fazendo óculos de madeira, se não me engano, foi uma das primeiras marcas aqui no Brasil a fazer óculos de madeira, mas com madeiras de demolição. Então, assim, eles iam para obras, por exemplo, né, pegavam as madeiras de descarte, faziam um processo de laminação. Inclusive, foi com eles que a gente pegou o contato do nosso fornecedor da Cuba de arco de madeira. Então, quando eles ao longo do tempo foram evoluindo, foram crescendo muito, né? Hoje eles têm muitas lojas, né? Rio, São Paulo também, se eu não me engano, eles entraram agora. Mas é uma marca incrível, assim, produtos de uma qualidade espetacular, com um custo-benefício muito bom. Eu sou fã das Zerezes, fã, né? Por conhecer eles, por conhecer o produto deles, conhecer o trabalho deles, conhecer a história deles. E aí é o seguinte, eu recentemente me tornei promotor das Zerezes. Eu tenho um cupom de desconto meu agora, tá? Que é esse que eu tô colocando aqui. E aí vocês podem ter acesso a um descontinho para comprar óculos, né? Eles estão tentando, tentando não, né? Já estão com essa inovação aí de comprar óculos pela internet, assim, com um modelo bem interessante, sabe? Eles mandam uma caixinha com alguns modelos que você pode experimentar em você. Tem um sistema lá que você pode... Eu tinha, né? Eu não lembro exatamente se ainda tem, mas acho que tem, né? Que você meio que prova virtualmente. Eles são incríveis, cara. Assim, eu me tornei promotor por isso, assim. Eu já era promotor naturalmente. Aí, recentemente, eu encontrei com o Hugo, que é um dos fundadores da Zerezes. Conversando com ele, eu falei, cara, você sabe como é que eu tenho reparado muito que a Zerezes está crescendo? Porque tem muita gente perguntando no canal se meus óculos são da Zerezes. Ele, pô, vamos fazer um esquema aí, de repente você se torna um promotor, que é um programa que ele já tem e tal. Então é isso, tá? Deem uma olhada no site da Zerezes e no cupom de desconto também vou deixar na descrição, caso vocês se interessem. Vamos embora para a próxima. Agora entrando nas perguntas de áudio. Ó, Outsider. Fala, Léo, grande fã. Pergunta próximo Q&A. Obrigado. Você fez um vídeo bem antigo a esse ponto, falando sobre sua playlist para o teste de fones. Minha pergunta tem algumas sugestões, dicas de como montar uma playlist como essa? Exemplo. Gêneros ou bandas que colocam certos aspectos técnicos e de tuning do fone em maior exposição. O que procurar nas músicas de maneira mais geral e coisas do tipo. Falo isso porque eu uso sua playlist sempre que compro um fone novo, mas também gostaria de montar uma própria com as minhas músicas, assim posso diversificar mais e não enjoar das músicas da sua playlist. Abraço. Cara, então, eu tento montar uma playlist com músicas que ressaltam esses aspectos, de modo que eu consigo enxergar naquele fone com uma música que evidencia aquilo que eu tô procurando. Então, por exemplo, pra mim, a primeira coisa é equilíbrio tonal. Pro equilíbrio tonal, eu gosto de uma música, um rock mais pesado, porque assim eu consigo uma gravação com atividade em quase todo o espectro audível. Então, obviamente, né, tem gravações e gravações. Então, tipo, uma coisa que eu gosto de ouvir hoje é Porcupine Tree. O último CD deles, né, que é o Closure Continuation, eu gosto. Tipo, tem o In Absentia, que eu gosto muito, mas ele já tem uma mixagem um pouco mais brilhante. Mas, assim, eu gosto disso, é a primeira parte pra mim, que é pra conseguir ouvir o equilíbrio tonal do fone.
E tem várias outras coisas, por exemplo, putz, para extensão nos graves, né? Tem muita coisa de música eletrônica que vai chegar a registros muito baixos, para eu conseguir escutar naturalidade nos médios, né? Tipo, a tonalidade dos médios. Cara, muitas coisas de jazz que tem menos atividade, então eu consigo concentrar um pouco mais naquilo ali. Espacialidade, também gosto muito de testar com jazz e música clássica, porque você tem uma instrumentação menor e muitas vezes uma qualidade maior de gravação, então você consegue posicionar melhor, né, ou avaliar o quão bem os instrumentos estão posicionados. Resolução, cara, música clássica pode ser muito bom para resolução também. Cara, putz, agudos bons, né, com definição, com timbre e tudo mais, né? Eu gosto muito de jazz também. O primeiro álbum o segundo álbum, perdão, da Esperanza Spalding, né? Que é o Esperanza, também acho. Acho que funciona muito bem pra isso. Então é meio que por aí, assim. Mas eu acho que você pode muito fazer isso com base nas coisas que você ouve, entendeu? Né? Assim, o que você gostaria de testar, entendeu? Mas por alto, pra mim, é meio por aí. Próxima do Daniel Mota. Fala aí, conterrâneo. A pergunta é bastante longa, mas assim, em resumo, né? Ele comprou um JQ4U Pro, achou que o fone tem punch, ouviu dizer que espacialidade é algo que mais me atrai nos fones. Na verdade não, Daniel, até o contrário, tá? É uma coisa que eu não costumo ligar muito, só quando é uma coisa realmente excepcional. Espacialidade, eu já falei algumas vezes que não é... Eu vejo que muita gente valoriza demais isso, enaltece demais a coisa do palco sonoro, e pra mim é o oposto. E fiquei pensando que o mais me atrai. Pra mim é resolução. Pegar um fone e ouvir coisas que não ouvi em outros, pra mim isso é upgrade. Espacialidade em segundo lugar. Ele não teve esse prazer com o JQ4U Pro. Usava o CCA CRA antes, a diferença em termos de punch é que o JQ parece um motor V8, mas no resto eu não sei se ganhei. Seria mérito da afinação do Crinacle. Eu não sei se o CRA foi tonado pelo Crinacle ou não, cara. Eu já escutei isso em um lugar ou outro, mas eu nunca vi nada definitivo sobre isso. Agora, cara... isso aí tem a ver com preferência de tuning, entendeu? Então, assim, o CCA CRA é um fone muito mais energético. O JQ4U Pro, não muito. Já é um fone um pouco mais fechado. Então, assim, isso deixa a resolução menos clara. Então, assim, o que essa experiência mostra é que você tem uma preferência um pouco mais clara, né? Que você sabe que você quer seguir esse caminho daquela coisa mais brilhante, entendeu? E aí vão ter muitos fones que vão ser mais apropriados do que um JQ4U Pro, entendeu? É uma experiência que, assim, no mínimo te ensina sobre o teu gosto. E aí, cara, pra onde eu iria no teu caso, né? Eu sei que é bem mais caro, mas o Tangent Prism é bem por aí, uma coisa de uma resolução muito forte. Talvez um Moondrop Blessing 2 Dusk pode ser interessante. Claro, um 7 Hz Timeless. Talvez o 7 Hz Timeless ou o Let's Wear S12. Ou até o Tengzhou Zheshengwu, que foi o review que eu postei na segunda-feira, podem ser opções mais interessantes pro seu caso. Mas é isso, cara. É uma questão de preferência. Não é que eu diria, assim, mesmo se fosse o tuning do Crinacle, né? Não seria necessariamente um mérito do tuning dele, né? Seria o fato de esse tuning aqui estar mais alinhado com o teu gosto pessoal, entendeu? Lauro Goy. Opa, Léo, primeiro queria agradecer por responder a minha pergunta aos Q&As atrás. Tenho gostado muito do quadro, é impressionante a naturalidade e fluidez que você consegue responder. Obrigado. Pro próximo, caso você lê essa aqui, queria que falasse um pouco mais sobre a diferença entre a sonoridade dos headphones e in-ears. Vale a pena pegar um headphone baratinho? Ou a troca de qualidade sonora, comparando ao in-ear, é muito grande abaixo dos 400? Queria saber se o headphone poderia oferecer uma sensação maior de imersão e se isso compensa a perda de detalhamento ou se isso não é necessariamente a troca que rola. Cara, é muito difícil responder essa pergunta, mas assim, eu vou tentar explicar um pouco melhor a diferença entre headphones e in-ears. In-ears te trazem uma coisa muito mais intimista, né? Porque eles estão projetando o som direto no teu canal auditivo. De certa forma, você até pode ter uma coisa com mais impacto, porque é mais próximo. Quando você está escutando um headphone, naturalmente é uma coisa um pouquinho mais distante, entendeu? Ela pode ser maior, mas pode ser mais distante também. Eu diria que a diferença meio que está por aí. Eu também acho que o fato do intra-auricular estar projetando muito ali direto no teu canal auditivo faz com que você tenha uma sensação maior de detalhamento, porque na maior parte dos casos, né? Justamente porque você tem até menos interferência do ambiente, né? Porque ele isola mais do que headphones normalmente também. Então, assim, é por aí. Agora, assim, tipo, se vale a pena pegar um headphone baratinho, cara, depende. Assim, abaixo de R$400 é difícil conseguir um fone muito legal.
Talvez, cara, antigamente tinha, assim, tem o Arcana SHP300, que eu acho que é um ótimo fone, mas, sinceramente, eu acho que o in-ear, assim, na maior parte dos casos vai ser melhor nessa faixa de preço. Melhor como no conjunto, né? Tipo, eu diria que tonalmente você pode ter in-ears muito melhores. Tinha os fones da Superlux, cara, que eles podem te oferecer um pouco mais dessa sensação de imersão, né? De ter um som mais espacial, mas tá cada vez mais difícil conseguir os fones da Superlux, mas talvez valesse a pena o teste. Mas é isso, assim, eu diria que se o que você quer é desempenho, cara, abaixo dos R$ 400 é in-ear. Tipo, cara, tem sim headphones que vão te mostrar um pouco da qualidade que você pode ter em headphones, mas eu acho que num grau menor, entendeu? Lucas, fala, Léo, tô adorando os vídeos de Q&A, bom demais. Que bom, obrigado. Essa pergunta é só curiosidade mesmo. Eu sei que mudar a qualidade sonora de um in-ear com cabos de materiais diferentes é meio placebo, eu mesmo não sinto diferença. Recentemente eu comprei uns cabos para mudar a estética de alguns fones, me julguem. Nada que julgar, cara. Tipo, acho super válido. E teve um único específico na SHCK Black Cat que eu realmente notei uma diferença até que interessante. Em todos os fones que eu testei, os gráficos ficavam mais acentuados e a sensação de espacialidade aumentava. Você já teve alguma experiência em que o cabo muda a sonoridade? Cara, já. Mas isso está dentro daquilo que eu acredito em cabos, que normalmente, assim, se você está escutando uma diferença grande em cabos, né, uma diferença notável, e não é efeito placebo, né, sempre é interessante você tentar o máximo possível fazer um teste cego com a ajuda de uma pessoa. Eu acho que isso quer dizer que tem algo errado em algum daqueles cabos, entendeu? Que você está testando. Então, tipo, não é impossível que exista essa diferença aqui, mas isso, na verdade, teoricamente, na minha opinião, não indicaria que esse é um cabo muito bom. Não, é um cabo que tem algum parâmetro que foge do óptimo. Óptimo em termos, tipo, elétricos de transmissão, entendeu? Então, eu acho que, tipo, pode ser alguma questão, tipo, de impedância do cabo, que tá mudando a curva de impedância do fone. Alguma coisa tá acontecendo, entendeu? E não necessariamente é bom. Pode ser que bata com o teu gosto pessoal, entendeu? E aí torna-se subjetivamente bom, mas objetivamente falando, eu não acho que deve ser uma coisa boa, entendeu? A única experiência que eu já tive de um cabo fazer muita diferença foi claramente, cara, o cabo destruiu o som do fone. Eu falei isso no Q&A, se não me engano, no primeiro. Ou no segundo, não sei. Próximo, do Guilherme. Léo, o que acha de uma live com os principais representantes dos canais de audiofilia no Brasil? Poderiam responder as perguntas do chat ou, quem sabe, ter um mediador com perguntas pré-determinadas. Abraço. Cara, adorei a ideia. Vou chamar um pessoal. Pô, tem o Antenor do Música Café, o Rodrigo Esser, o Yunis Afalaud, tem o Fabrício do Cutbox. Tem alguns canais que eu acho que seria bem maneiro poder fazer uma live para trocar uma ideia. E, obviamente, junto com vocês. Adorei. Cara, essa aqui é uma ótima pergunta que foi respondida, mas eu quis colocar ela aqui, tá? Do Mostmol. No iPhone dá para limitar os decibéis do fone pelas configurações do iOS. Coloca em 75 para não me preocupar em perda auditiva. Espero poder confiar nessa limitação. E aí, cara, é exatamente o que o João Pedro Almeida respondeu muito bem. Ele falou, impossível confiar. Aquele set é baseado no EarPod. Cada fone é um caso. Tem fones que querem menor potência para tocar com a mesma intensidade. Enfim, o que é essa explicação, tá? Para poder trazer isso aqui mais geral. Mas ele respondeu muito bem. No iPhone dá para limitar os decibéis pelas configurações do iOS. Cara, mais ou menos. Por quê? O iPhone não tem como saber, né? Se eu pego, por exemplo, eu tô aqui... Tava ouvindo agora? O Audio Dream Surgery, tá? Que inclusive vai ser já foi, na verdade, sorteado entre os apoiadores do canal, tá? Então, se você não foi apoiador, considere se tornar apoiador, que você pode concorrer de vez em quando ao sorteio absurdo como esse de um fone de R$ 3.500. Planar da Audio Dream. Mas vamos lá. Se eu ligo esse fone, vamos imaginar até que o iPhone tem uma saída ali de áudio, tá? Se eu ligo ali no iPhone, a sensibilidade do Surgery é muito diferente da sensibilidade de algum outro fone. E o telefone não tem como saber qual que é a sensibilidade desse fone, né? A sensibilidade, em outras palavras, é justamente o quão eficiente é um fone. Ou seja, é o quanto ele converte a potência que ele está recebendo em pressão sonora, ou seja, volume. Então, num fone ativo, como no AirPods Pro ou alguma coisa assim, inclusive pelo AirPods Pro, por exemplo, ter microfones, né, para o noise cancelling, é uma medição muito mais segura. Tipo, aí sim ele tem como saber quanto que tá, qual o volume que tá ali no fone. Agora, com um fone aleatório, né, como o próprio João Pedro colocou, né, que a gente testa aqui no canal, o telefone não tem como saber a sensibilidade dele. A impedância talvez até tenha como ter alguma aproximação. Agora, a sensibilidade não dá. Então, assim,
provavelmente, né, essa limitação de decibéis, ela é considerando um padrão, que não é igual ao fone que você provavelmente vai estar ouvindo. Então, não acho que dê pra confiar nisso aqui. Próxima do Satanal Cool. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, Léo, tanto no canal quanto na Cuba. Obrigado. Espero conseguir comprar um disco em breve. Minha pergunta é a seguinte. Você já comentou muitas vezes que a experiência de espacialidade... essa aqui... Pô, eu coloquei ela pra ser junto com a anterior sobre headphones, mas, ó... Vou expandir aqui também, porque é um pouquinho diferente. Que a experiência de espacialidade em headphones é bem diferente do que nos in-ears. Essa diferença se mantém comparando o in-ear muito bom com o headphone mais comum. E por fim, qual álbum e não a música que você mais ouviu na música? Não sei qual dizer. Quer dizer, não sei dizer qual é o álbum que eu mais ouvi. Muito difícil. Talvez alguma coisa de Dream Theater, porque teve uma época que eu era muito viciado, só escutava isso. Mas não sei. E se essa diferença se mantém, né, a diferença de espacialidade, comparando o in-ear muito bom com o headphone mais comum. Cara, muitas vezes sim, porque é uma coisa física, entendeu? É o tamanho do fone, né, a distância do falante pro teu tímpano, né, que no in-ear é diferente. Então, assim, acho que em geral, sim, mesmo se eu pegar um headphone mais normal e um bom in-ear, eu não diria necessariamente que é melhor. Pode até ser que, óbvio, o in-ear tem uma espacialidade muito mais interessante, mas... varia, entendeu? Tem até uma pergunta que é um pouco mais... que envolve um pouco isso, que é headphone aberto e headphone fechado. Aí eu explico isso melhor porque é uma situação parecida. Mas vamos lá. Arthur dos Santos. Oi, Léo, tem uma dúvida. Olha ela aqui. Gente, não foi por querer não, mas acabou que tipo logo depois, é essa. Em relação a fones abertos e fechados, você tem alguma preferência? Eu acabei de ter minha primeira experiência com fone aberto, o Civic SV023, e fiquei surpreso com a espacialidade e naturalidade dele. Eu não sei o quanto se aproxima da realidade, aqui não tenho outro fone como referência, mas o fone parece tão equilibrado que me envolve. É longo, mas vamos lá. Ele prefere fones fechados. Qual o gênero musical pode influenciar na sua preferência por uma característica específica? Ou para você isso depende exclusivamente da sonoridade do fone, independente dele ser aberto ou fechado? Cara, eu não sei se eu diria que eu tenho uma preferência entre fone aberto e fechado, porque pra mim, né, já indo aqui mais pra frente, é uma questão de gênero. É uma questão de preferência do tipo de fone que você ouve, entendeu? Então, assim, se eu fosse uma pessoa que só escuta música eletrônica, dificilmente eu iria preferir um fone aberto. Né, hip hop e tal, porque normalmente fones fechados podem ter graves mais interessantes. Tem exceções, mas normalmente eles vão ter uma coisa mais energética. Então, assim... eu acho que é do gênero musical, é do teu gosto. Eu não acho que dá pra dizer que isso depende só da sonoridade do fone, entendeu? E mesmo assim, você tem fones abertos que podem ter uma sonoridade mais claustrofóbica do que fones fechados. Isso é possível, né? Isso tem a ver, inclusive, e aí vou voltar aqui pra pergunta anterior, né, da diferença de espacialidade, é o seguinte... Imagina um fone aberto, né? Um fone aberto, ele traz uma sensação de respiro, né? De arejamento, de você ter muito menos limite entre o que está tocando ali para você e o teu ambiente, porque ele é aberto. Então, assim, você não sente tanto aquela coisa fechadona. Um fone fechado é diferente, assim como o in-ear. Por outro lado, ao mesmo tempo em que eles podem não ter a sensação de abertura, um fone fechado ou um in-ear, por trazer um isolamento maior, né, e por trazer essa sensação de ser um espaço fechado, pode te trazer uma sensação de espacialidade diferente que pode ser até mais interessante, porque você pode ter mais precisão na localização dos instrumentos, entendeu? Tipo, é quase como se fosse assim, tipo, cara, é mais fechado, mas é mais definido, entendeu? Do que uma coisa que é mais aberta, mas é mais, tipo, etérea. Então... É difícil, entendeu? Tem muitas nuances aqui. Espero que eu tenha esclarecido alguma coisa. Aqui do Antônio, cara, do Antônio Setes, olha só, ele me lembrou aqui. Obrigado por responder minhas questões. Sim, já nos correspondemos em 2014, quando iniciei seriamente o hobby. O papo foi na sessão de perguntas e respostas do meu artigo no site, onde eu dei dicas. Nos correspondemos quando eu elaborei o guia Mind the Headphone, que agora é o guia Cuba, né? Também fiz o teste e sempre concordamos. Depois nos falamos brevemente por telefone quando eu comprei o disco em pré-lançamento bem no começo da Cuba. Que maneiro, cara. Guardei a nota de remessa assinada por você mesmo em fevereiro de 2018. Que irado. Você ligou para saber o que eu estava achando do fone. Sensacional. Desejo a você pela dedicação, esforço e simpatia e por tudo que tem nos ajudado a aproveitar melhor esse maravilhoso mundo da música. Todo o sucesso do canal da Cuba. Com relação ao HD800S, acabei comprando depois que li alguns reviews. Maneiro. Não é analítico, não é tão quanto o irmão antigo, concordo. É mais um all-rounder. Cara, pô, que maneiro, cara. Eu, infelizmente, né, óbvio, hoje,
não consigo necessariamente, conforme a Cuba cresceu, o canal cresceu, não é fácil, né, manter esse tipo de coisa, né? Por exemplo, ligar para saber o que a pessoa achou do fone, né? Isso é uma coisa que eu estava fazendo mais no início, né? Ou responder todas as dúvidas, mas, cara, é um prazer, pô, ter você tão das antigas aqui ainda acompanhando. Fico muito feliz, cara. Aqui do S Possible. A maior parte das classificações, inclusive as suas, parte das faixas de preço. Imagino que você considere esse o melhor critério, mas certamente deve haver exceções que furam essa metodologia. Quais você apontaria como as mais gritantes? Por exemplo, um in-ear de $50, notavelmente superior a um de 200 ou algo do gênero. Cara, eu acho que assim, tipo, hoje menos, mas assim, antes você ainda continua a ter, ainda que em menor medida, de vez em quando surgindo fones muito baratos, melhores do que fones muito mais caros. Isso, assim, foi um dos grandes marcos do movimento Sci-Fi, né? Eu já falei sobre isso várias vezes aqui no canal. Nesse início, eu acho que sim, são umas... não diria nem que são anomalias, né? Porque elas se tornaram a norma, mas assim, foi o início de um movimento, vamos dizer assim, né? E você começou a ter os primeiros fones muito bons, desafiando fones muito mais caros em vários aspectos. Mas hoje, isso está cada vez mais difícil, né? Porque as coisas estão muito boas, né? Cada vez mais. Então, assim, eu não diria necessariamente que quando você tem, né, nesse teu exemplo, um in-ear de $50 sendo muito melhor que um de 200, é muito menos um mérito do de $50 do que um demérito do de 200. Então, assim, eu tenho alguns fones aqui que eu recebo para avaliação que eu acho que são uma bosta. Mas, assim, o problema é deles, né? Tipo, não é o Moondrop 2 que é absurdo, ainda que ele seja, né? Mas hoje é isso, você tem o 2, você tem o Lea, você tem o Zero, você tem outros fones ali que são muito bons e bem baratos. E eu acho que assim, quando você tem um fone muito mais caro que é muito pior, dado que já existe um cenário onde existem fones muito baratos, muito bons, né? Ou melhor, fones muito bons em quase todas as faixas de preço, você ter um muito caro que é muito pior do que um muito mais barato é muito mais um demérito desse mais caro do que um mérito do mais barato, entendeu? Gabriel Correia, fala, Léo. Hoje eu vi um cara usando o fone da Cuba no metrô e cada vez mais eu vejo pessoas com Cuba Disco. Minha pergunta é, você já viu alguém com esse fone na rua? Como você se sente quando vê? Cara, já vi 2 vezes. Eu fico muito feliz e muito... Cara, muito lisonjeado e orgulhoso, assim, de estar encontrando uma pessoa na rua que não me conhece, não faz ideia de quem sou eu, que simplesmente comprou o produto que eu co-desenvolvi. Então, assim, cara, a sensação é maravilhosa. Toda hora alguém me manda uma foto de uma pessoa usando disco na rua, mas eu, infelizmente, só vi 2 vezes. Gostaria de ter visto mais. Mas o que acontece muito frequentemente é uma galera me reconhecer na rua, vir falar comigo por causa do canal. É tipo, cara, uma vez por semana quase. Isso eu acho muito maneiro também. Aqui do Charles Correia. Fala, Léo, tudo certo? Espero que sim. Essa pergunta é boa. Queria saber uma coisa com relação à modularidade de headphones, especialmente com relação ao noise cancelling. Seguinte, headphones com ANC comuns têm seus microfones posicionados nas conchas, enviando o sinal com polaridade invertida para os falantes. Para headphones modulares, exemplo, o próprio Cuba Disco ou a ITMA, existe algum estudo no mundo no sentido de criar uma forma de colocar os microfones no arco e assim criar um arco modular Bluetooth com noise cancelling? O que você acha disso? Acha que pode ser o próximo passo na evolução dos headphones modulares? Charles, acho difícil pelo seguinte, na verdade... os microfones posicionados nas conchas, eles não estão simplesmente enviando o sinal com polaridade invertida para os falantes. O que o fone noise, em outras palavras, o que o fone noise cancelling faz, o que ele precisa fazer, não é captar o som fora e cancelar ele por dentro, né? Gerar esse som com a polaridade invertida. Não. É captar o som de fora como alterado pelo isolamento passivo, entendeu? E cancelar esses. Então, assim, não é o som de fora, é o som que está dentro da concha, entendeu? É esse som de fora, como ele passou pela concha. Essa é a parada. E é isso que um fone com o microfone no arco dificilmente vai conseguir fazer, entendeu? Até porque ele vai depender da anatomia da pessoa, entendeu? Porque toda essa câmara, vamos dizer assim, né? Tipo, entre o ouvido da pessoa, né? E os falantes, vai alterar esse som que está vindo de fora, entendeu? Então isso é muito mais difícil, infelizmente. Quem sabe um dia, mas por enquanto eu acho bem complicado. Thiago Ferreira Barbosa. Sou muito fã da Cuba e do canal. Que bom, obrigado. Segue minha dúvida. Já tem previsões de quando sai o disco Bluetooth? Tipo uma possível data da pré-venda? Sim. A data não está 100% definida, mas provavelmente vai ser entre o dia 10 e o dia 20 de dezembro, agora desse mês, que a gente vai começar uma pré-venda com previsão de entrega para o primeiro semestre do ano que vem. Tá quase. Vou avisar aqui no canal.
Luiz André Carvalho, prezado Léo, parabéns pelo canal e pelos produtos da Cuba. Obrigado. Gostaria de saber se é possível, e em caso positivo, se está nos planos da Cuba oferecer versões do disco com falantes de melhor qualidade. Então, Luiz, na verdade, assim, não do disco, né? Tipo, o disco é um produto, entendeu? É um headphone que tá naquela categoria, naquela faixa de preço, né? E traz um falante que a gente acredita que tá bem alinhado com esse posicionamento. E assim, um produto com falante de melhor qualidade seria um outro headphone, entendeu? Um outro produto da Cuba superior ao disco. E sim, isso está nos nossos planos. Só não vai ser uma versão do disco. Da GTR Nissan, belo nome. Oi, Léo, vejo pouca menção por você e pelo público referente ao HD 820. É uma pergunta longa, mas basicamente assim, ele pergunta se eu diria que na faixa de preço existem opções muito melhores, fazendo que ele não seja interessante e influente igual o 800 ou 800S. Isso tem espaço para ele. Cara, o que acontece? Eu gostei muito do HD 820, mas o fato dele ser fechado, em algum grau, sim, faz com que ele perca um pouco da mágica do 800S e do 800, né, na minha opinião, porque acaba sendo uma experiência um pouco diferente. E é um fone que não foi muito bem recebido, assim, muita gente detesta o fone, até porque ele tem sim uma curva de resposta que, objetivamente falando, não é tão equilibrada assim quanto o 800 e o 800S, entendeu? Mas eu gostei, cara. Eu só não falo tanto por isso, assim, o fato dele ser fechado, tipo, faz com que seja uma coisa um pouco diferente do que é o normal pro 800 e 800S, entendeu? Então, assim, eu digo que ele é sim um fone fantástico, mas tem muita gente que discorda de mim. Fala, Léo, Ivan Reis aqui. Opa, que bom, cara, prazer. Ivan é bem das antigas também. Cara, tô na busca de um fone fechado definitivo. Ah, olha aí, parecido com o anterior. Meu primeiro pensamento seria o Maze Lyric, mas não tô afim de gastar essa grana, pois uso 90% do tempo in-ear. Os que tem hoje são o Maze 99 Classics, que os graves me incomodam muito, e o BIO H6. Qual fechado você indica que seria um upgrade em relação a esses e com custo menor que o Lyric? Busca uma sonoridade mais neutra, seria mais um all-rounder. Ivan, cara, essa é a segunda vez que eu chuto aqui a câmera. Foi mal, espero que não tenha ferrado aqui. Assim, o que eu teria como indicação nessa faixa de preço eu nunca testei, então assim, eu não posso te garantir que são boas opções, mas é o que eu sei que tem de fechado aí acima dos fones na casa dos $500 e abaixo da casa dos 2.000. Tem alguns fones fechados da Dan Clark e tem da Focal também. Focal é mais perigoso, né, com os problemas aí absurdos de falante falhando, né, que assola vários fones da Focal, mas eu sei que a Focal tem vários fones fechados. Vários não, né? Mas tem alguns fones fechados na casa aí dos $1.000, assim como a Dan Clark. Acho que é onde eu olharia. Diego, fala, Léo, uma coisa que eu nunca entendi é por que não existe noise cancelling em ears cabeados. Posso até entender que a proposta de um True Wireless é a praticidade em ambiente externo, esportes, etc. Mas eu prefiro fones cabeados e adoraria também aproveitar esse tipo de recurso de muitos True Wireless em fones cabeados. Por que não? Pelo tamanho do mercado, Diego. Existem sim. Eu já testei aqui no canal, inclusive, acho que era da Xiaomi, se não me engano. Mas assim, é um mercado muito pequeno, porque mal ou bem, cara, a grande maioria das pessoas vai preferir um fone True Wireless, né? Se você está buscando a conveniência de um noise cancelling, por exemplo, entendeu? Então assim, existe sim esse tipo de fone, mas as opções são absurdamente limitadas. E elas são limitadas exatamente por isso, porque o mercado, né, a quantidade de pessoas que gostaria de um produto como esse é ínfima diante do mercado em geral. Acabou? Peraí, não. Falta indicação? Pera aí. Ah, não, tem mais, pera aí. Engraçado, não sei porque que tinha travado. Ah, voltou aqui, ó. Vamos lá. Luiz Sávio, eu adorei essa pergunta. Se você pudesse escolher um hype mito para exterminar, qual seria? Vou encurtar para não ficar tão grande, mas ele tá falando sobre algumas coisas que existem no mundo da guitarra. Cara, pra mim, áudio de alta resolução, provavelmente. Essa seria a coisa que eu mais acho que não faz nenhum sentido pra audição e que, infelizmente, as marcas estão martelando e, cara, não é por aí, não é o que faz diferença. O burn-in, cara, já me incomodou mais, mas eu acho que hoje parece que é muito menos frequente, assim, essa coisa do burn-in. Mas, putz, áudio de alta resolução com certeza é o que eu exterminaria. Falaria, pelo amor de Deus, para de gastar tempo com isso. Não é o que conta. Mr. VNH. Fala, Léo, sou teu fã e sócio na Cuba. Opa, que bom. Indica um fone Bluetooth in-ear, de preferência com aquelas alças ao redor da orelha, até R$500 para prática de esporte. Cara, tem os fones que vai com a alça atrás da orelha, é mais difícil. Mas assim, né, que vem aqui por fora. Tinha um da Xiaomi,
que eu não lembro o nome dele, era o Xiaomi Bluetooth Sports, uma coisa assim, mas ele deve ter saído de linha já. É difícil, cara, é difícil, mas assim, eu acho que tem muitos in-ears que tem aquele ganchinho que vem aqui por dentro, então assim, não é até R$500, mas tipo o Beats Fit Pro é um exemplo disso. E tem aquelas marcas, até R$500 é bem mais difícil, cara. Porque assim, mais caro que isso tem muita coisa. Tem tipo, algumas marcas que são focadas em fones para esporte, né, tipo a Jaybird, tipo a Earbuds, mas com a alça que passa por trás da orelha, cara, eu nunca testei nenhum in-ear, não. True wireless. Só, de novo, né, fones ainda cabeados. E aí tinha esse Xiaomi Bluetooth Sports, eu acho. Dá uma olhada, cara, talvez ainda exista. Hugo, qual fone aberto de até $500 você recomenda para fazer contraste com o meu Cubadisco? Hugo, tem algumas opções, cara. Até $500, pô, um AKG K701 pode ser legal, um R$100 HD600, um Philips Fidelio X2 também pode ser interessante. E até $500 tem o Hi-Fi Man, não tem? O Edition XS. Eu acho que ele custa 500, se não for 500 é um pouquinho acima. Eu iria nele, tá? É um belo câmera. Quer dizer, é um belo... porque eu já vi aqui. É um belo fone. Da Nay Oliveira. Pergunta pro próximo Q&A. Você mudou de câmera, Léo? Por isso que eu li câmera aqui. Não mudei. Eu só passei a fazer um color grading aí pra tentar deixar mais bonito os vídeos pra vocês. Mas não mudei de câmera não, é a mesma. E agora, terminando com uma indicação da grande Patrícia, cara, que tá sempre comentando os vídeos aqui no canal, tá em todos. Amo os Q&A do Léo. Que bom, obrigado, Patrícia. Dica de música pro próximo, né, que é a indicação. Um headphone e um in-ear pra ouvir Enter Sandman do Metallica ou Everlong do Foo Fighters. Um headphone pra ouvir isso, o Monoprice M1060. É um belo fone pra isso. E o in-ear... talvez... o Tengzu Zhexianwu, que eu acabei de testar. Acho que vai funcionar muito bem. É isso, gente. Esse foi mais um Q&A. Deixe suas perguntas pro próximo. Espero que os chutes aqui na câmera não tenha zoado. Só deve ter dado a tremida. Mas é isso. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Grande abraço.